Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 28 de fevereiro de 2022. Quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, a darem seu like e compartilharem com suas redes sociais. Vou dar uma geral aqui sobre a situação da guerra. Esse boletim de guerra do dia de hoje, ele foi fechado na parte da manhã. Então não tem a parte da tarde nem a parte da noite, que lá na Ucrânia já é madrugada, né? São 21 horas aqui, lá já é madrugada, são 5 horas na frente. Primeiramente eu quero falar sobre a negociação que houve na fronteira ucraniana-bielorrussa, com uma delegação que é mandada pelo presidente Zelensky, com representantes também do presidente russo, Vladimir Putin. Essa delegação, na realidade, não chegou a nenhum acordo. As duas delegações não são delegações com poder de decisão, eles têm que voltar e trazer para o seu chefe. Então não foi tomada nenhuma decisão, foi comunicada. Pode até, por exemplo, o presidente Putin decidir não fazer a próxima reunião. A decisão mais importante deles é marcar a próxima reunião. Então já teríamos uma próxima reunião, que vai ser confirmada a data ainda, eu não tenho a data aqui ainda. Então isso aí que aconteceu hoje, então talvez evolua na próxima reunião, não sabemos. Agora, se for com o mesmo nível de pessoas, dificilmente vai evoluir, porque o nível que eu falo não é falando mal das pessoas do nível delas, é o nível do poder decisório. Na realidade, na Rússia quem vai decidir é o Putin, e do lado ucraniano quem vai decidir é o presidente Zelensky. Bom, os russos interromperam algumas ações durante essa reunião. Mas depois de terminar a reunião, eles já mandaram um míssil em Kiev novamente, saindo lá da Bielorrússia. Em Kharkiv, os russos estavam tentando atacar o centro da cidade. Eles não têm o controle da cidade, não conseguiram entrar na cidade, mas as tentativas falharam e eles acabaram desistindo desse objetivo deles, né? Então, a Mariupol, que achava-se, muita gente já dizia, caiu. Na realidade, Mariupol é um porto, é uma cidade portuária, no mar de Azov, continua em pé, continua ucraniana. Eles ainda não estão controlando, e espero que eu não falo ainda, mas não devem controlar. Naquela região, na realidade, o que foi tomado é a cidade de Berdyansk, que os russos tomaram. E tomaram lá porque havia um contingente muito pequeno do exército ucraniano, até por falta de gente para lutar lá, só por causa disso. E aí, na região ali, preocuparam-se mais com a região de Mariupol. 11 navios russos são vistos no mar, e estima-se que cada um deles tem um batalhão de soldados a bordo, que vão tentar fazer uma tentativa de desembarcar em Odessa. Eles tentaram atacar Odessa por terra e não conseguiram. Então foram lançados também hoje 3 foguetes na direção de Kiev. Depois da reunião, eu falei que é um foguete, mas foram 3, e um dos foguetes lançados acabou sendo derrubado. Apresentaram-se já para continuar a luta, que foram treinados, já tinham sido treinados anteriormente, 100 mil reservistas, que juntaram-se ao exército ucraniano agora nos últimos 2 dias. Muitos empresários, cadeias de lojas estão ajudando o exército ucraniano. Postos de gasolina fornecem gás, gasolina, enquanto farmácias estão fornecendo suprimentos e remédios aos hospitais gratuitamente, né? Então essas ajudas que estão acontecendo. O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, que é a liderança militar ucraniana, liderada pelo comandante em chefe supremo, que é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele fez um processo de recuperação da iniciativa militar, ou seja, agora nós estamos contra-atacando, a Ucrânia está contra-atacando. E o plano de invasão russa, na realidade, foi baseado nos seguintes princípios dos predecessores nazistas. Eles achavam que eles iam fazer uma passagem relâmpago com colunas de tanques e blindados, e entrar profundamente no território, iam entrar nas cidades, iam destruir a infraestrutura crítica e o bloqueio das grandes cidades como Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Kherson, Melitopol, Kharkiv, Sami e Chernihiv, com o uso de grupos de sabotagem para criar uma situação de pânico e caos e realizar operações especiais para destruir a liderança do país.
O ponto central do plano de invasão do nazista Vladimir Putin era capturar Kiev e a criação de um governo fantoche controlado pela Rússia. Nada disso aconteceu. Ele conseguiu até passar, mas ao largo dessas cidades, e não controla nenhuma dessas cidades, não conseguiu entrar em Kiev e não conseguiu controlar nenhum marionete, nenhum fantoche no lugar do presidente Zelensky. Algumas informações operacionais: os russos agora, hoje, reduziram um pouco o ritmo de ataque. Acho que eles estão cansados, não está saindo como eles estavam imaginando, mas ainda estão tentando desenvolver algumas áreas na ofensiva contra a Ucrânia. Continuam insistindo na cidade, na capital da Ucrânia, Kiev. Durante a operação ofensiva, os russos conseguiram fazer um fogo em aeródromos militares e civis e pontos de comando militares, instalações de defesa aérea, importantes infraestruturas críticas, assentamentos e unidades em áreas de defesa. Eles fizeram muita coisa violando o direito internacional e humanitário. Eles lançaram mísseis insidiosamente, um ataque com mísseis contra edifícios residenciais nas cidades de Jitomir e Chernihiv. Eles não estão conseguindo controlar as cidades, não estão conseguindo entrar nas cidades, e estão então lançando mísseis contra as áreas residenciais. Esse eu falei contra Jitomir e Chernihiv, contra a capital da Ucrânia, em Kiev. Eles já tinham feito isso, que eu já mostrei para vocês em vídeo, inclusive. 18 pessoas morreram nessas duas cidades, de Jitomir e Chernihiv, e 93 ficaram feridas durante esse... não é nessas cidades, fica na cidade de Kherson, que eles... 18 pessoas morreram, são 18 pessoas em Kherson morreram que não são militares, e 93 civis também que morreram nesses ataques contra a população civil. E nessa região, 12 militares ucranianos morreram e 2 crianças ao longo desses dias todos aí, né? A defesa aérea abateu mais 2 helicópteros russos no norte de Kiev, né, capital da Ucrânia. A cidade de Balaklia, fica em Kharkiv, sofreu um ataque aéreo muito intensivo. Foram feitos danos substanciais e que foram infligidos em edifícios residenciais, ou seja, os caras vêm com avião, esse Sukhoi, e estão atacando prédios, né, atacando o conselho municipal, atacando casas em que não tem militares, tem civis que estão fechados dentro de casa para se proteger da guerra. São covardes, russos são covardes. Essa guerra é uma guerra nazista da Rússia de Vladimir Putin. E também fizeram um ataque com mísseis contra o aeroporto de Jitomir. Esses mísseis também vieram do território da Bielorrússia, tal como os que eles estão lançando contra a capital da Ucrânia. Então aí a Rússia também acumula material de aviação e ativa tropas de operações especiais do território da Bielorrússia, ou seja, o que vem de aviação, de mísseis e operações especiais, eles estão no território da Bielorrússia, de lá que estão feitos os ataques, né? Alguns soldados das Forças Armadas Russas, perto de Kuryukivka, na região de Chernihiv, estão prontos para depor as armas, segundo eles mesmos disseram. Eles estão cansados, estão lá 3 meses, pegaram um inverno muito puxado e não sabem por que estão lá, não sabem por que estão combatendo. Na noite de 27 de fevereiro, as tropas russas, no caso foi ontem, realizaram ataques com foguetes também no aeroporto internacional de Mykolaiv. Na noite de 28 de fevereiro, o 5º dia de guerra, né, que é hoje, as tropas russas continuaram suas tentativas de romper as defesas de Kiev, mas falharam. Mais uma vez, todas as tentativas dos invasores russos de atingir o objetivo da operação militar falharam. E a partir de hoje, o fogo de artilharia de apenas uma das brigadas ucranianas destruiu 5 linhas de equipamentos do inimigo e mão de obra inimiga. Eu vou passar um resumo à frente em toda a Ucrânia, quais os prejuízos, quais as baixas do inimigo. Os soldados russos, na minha opinião, estão desmoralizados porque estão sofrendo pesadas perdas. Foram observados casos frequentes de deserção, inclusive. Inclusive, eles estão com problema de reabastecer os carros deles, sejam tanques de guerra, os carros de combate, né? Seja também
o problema, os blindados, caminhões, né? Então muitos estão abandonados. Tem até uma figura que um trator, vamos dizer assim, ucraniano rebocou um carro e levou para o lado das linhas ucranianas, né? Um trator ucraniano. Ficou lá sem gasolina e o pessoal fugiu, abandonou porque estavam isolados ali, para não serem atacados ou mortos pelos ucranianos ou até pela população que está muito revoltada. Os russos perceberam, na realidade, que a propaganda do presidente Putin e a realidade são coisas muito diferentes. Os defensores da Ucrânia, os heróis da Ucrânia, que é o exército voluntário e a população, continuam mantendo uma defesa estável. Ou seja, eles não estão conseguindo avançar. Os ocupantes russos, invasores, eles reduziram inclusive o ritmo da ofensiva, mas ainda estão tentando. Mas dá para notar que diminuiu muito o ritmo dessa questão aí. E não, tudo até agora falhou. Eu vou passar aqui para vocês as perdas ucranianas agora, desde o início da agressão covarde russa, que começou há 5 dias atrás, 6 dias agora na Ucrânia, porque já passa da meia-noite, lá já entrou no 6º dia. Então, até o 5º dia, hoje, na parte da manhã, morreram civis ucranianos, 352, 14 crianças, 1.684 pessoas feridas, incluindo 116 crianças nesse número. Total de perdas estimadas dos russos, eu vou passar agora, são muito maiores, né? Até a data de 28, né, que é hoje, no Brasil, no nosso horário, na parte da manhã. Já deve ser muito mais do que agora passaram. Aeronaves abatidas, ou seja, esses aviões caças, 29. Helicópteros, 29. Tanques, 191, vamos chamar abatidos, né? Veículos blindados de diferentes tipos, 816. Peças de artilharia, 74. Sistemas de mísseis antiaéreos, sistemas Buk, 21. Veículos, 291. Tanques de combustível, ou seja, esses caminhões, tanques que levam para reabastecer as tropas russas, 60. Drones de uso tático, 3. Navios, 2. Sistemas de guerra antiaérea, 5. Pessoal, soldados, militares, 5.300 mortos. É um número muito grande. O Estado-Maior-General das Forças Armadas, da onde eu obtive esse documento, informa que os russos continuam a operação ofensiva ar-terra contra a Ucrânia. Durante a operação ofensiva ar-terra, eles sempre procuram infligir fogo em aeródromos, tanto militares quanto civis, e pontos de controle militar, instalações de defesa aérea, importantes estruturas críticas e assentamentos e unidades em áreas de defesa. Uma notícia que chega agora, e eu vejo com preocupação, o governo da Ucrânia já está sabendo, é que está um comboio indo na direção da capital, da Ucrânia, um comboio com novos carros blindados, ou seja, é um comboio que tem, segundo noticiado, 3,5 milhas de comprimento. Então é um número razoável de carros blindados. Acho que deveria ser atacado antes, mas não sou eu daqui que vou dar a estratégia da Ucrânia ou a tática como eles deveriam atacar, já que todo mundo sabe, antes de chegar na cidade. Talvez eles não tenham uma força para mandar lá, ou força aérea deles. Tinha que atacar com aviação e destruir o maior número possível de carros blindados dessa força. Mas vamos lá. Houve essa negociação que eu falei no início, não deu em nada até hoje e acho que não vai dar. Não é o estilo do presidente Putin, ele vai preferir sempre ganhar na força. O que está acontecendo é que as tropas deles estão muito cansadas. Estão lá desde outubro até agora. E pegaram um frio aí de menos 40 graus, né, menos 30 graus, e no campo isso, né, nos acampamentos. Então estão num desconforto há muito tempo, estão vindo numa guerra com soldados recrutas, inclusive, e estão sofrendo. Então, por causa disso que tem soldados deles desertando, tem soldados deles que estão se entregando. A maioria dos prisioneiros
não foram feitos no combate. Os soldados se entregaram. Estão cansados, recrutas de 18, 19 anos que não querem saber dessa briga. Vieram de longe, vieram quilômetros lá da Ásia para lutar e não sabem por quê. Disseram isso, não sabem por quê. Vieram aqui porque mandaram. Né? E vocês sabem, o Putin assinou lá uma ordem que ele, por cada soldado morto, já morreram 5.300 soldados deles, ele vai pagar vai dar uma indenização para a mãe ou para a esposa do soldado. Sabe quanto é? $50. Fortuna. Esse cara é muito cínico, ele vai ter problemas dentro da própria Rússia. Mas a Ucrânia, eu diria, face a essa situação, a Rússia está avançando, mas a Ucrânia está se saindo muito bem. Melhor do que o próprio mundo e a previsão dos serviços de inteligência americanos. Eles acertaram na questão da invasão e erraram na capacidade, na garra, na moral e na honra do exército ucraniano, que é muito bom, e do povo ucraniano, que é muito bom. Eles esqueceram-se que os soldados soviéticos que melhor lutaram na guerra, Segunda Guerra Mundial, eram os soldados ucranianos. Graças a eles que a União Soviética saiu-se bem na guerra. Se fosse com esses russos que estão aí invadindo a Ucrânia, estavam perdidos. Obrigado a todos, convido a vocês, inscrevam-se no canal, deem o seu like, caprichem no like e compartilhem com suas redes sociais. Vamos continuar a orar pela Ucrânia, pelo mundo. O mundo precisa de paz, a Ucrânia precisa de paz. Vamos rezar por esses civis que tiveram que sair de suas casas, que são refugiados. Vamos rezar pelo povo da Ucrânia de uma maneira geral. E vamos rezar pelo exército da Ucrânia, dos voluntários da Ucrânia, que eles sejam vencedores contra o mal, contra o inimigo que representa tudo que é de pior, que é a morte, que quer fazer mal para as pessoas. Deus abençoe a todos, paz e bem.